e disse: João, o que é a Trindade? Nesse momento eu pensei, como é que eu vou explicar o mistério da Santíssima Trindade para essa criança? Mas foi a coisa mais fácil que vocês possam imaginar. Porque a criança, ao contrário de nós adultos, elas primeiro aceitam, aderem, depois vão compreendendo aos poucos aquilo que já aderiram. Nós muitas vezes fazemos tudo o contrário. Primeiro queremos entender completamente, para depois aderir. Santo Agostinho, ele prefere essa primeira via. Primeiro devemos aderir, aceitar, sem vacilação, com convicção, e depois, no segundo passo, aos poucos, gradativamente, Deus vai nos dando a graça de compreender alguma coisa, porque tudo do mistério de Deus é impossível que nós compreendamos, porque Deus é infinito e nós somos finitos. Portanto, meus irmãos, nesse mistério grandioso, o maior da nossa fé, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, em três pessoas, que eu fui explicando lentamente, com palavras simples para aquela criança, e aquela criança aceitou com convicção a fé na Santíssima Trindade. Nós devemos seguir os mesmos passos, devemos aderir com convicção, porque é o centro da nossa fé, e depois, em alguma coisa, compreender. Quanto à compreensão, uma história antiga diz de Santo Agostinho, sempre ficou intrigado e questionava sobre esse mistério da Santíssima Trindade. Através de um anjo, Deus diz a ele que nesse mundo ele nunca conseguiria compreender a Santíssima Trindade de forma plena, total. Alguma coisa nós sabemos. E o que é que nós sabemos sobre a Santíssima Trindade? Bom, primeiro que não são três deuses, é um só Deus. Como nós rezamos no credo, eu creio em um só Deus. Mas são três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao Pai, nós estamos aqui para cultuar no dia de hoje, através do Filho, que morreu numa cruz para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que habita em cada coração onde a graça habita e nos impulsiona para junto de Deus, não nos deixe nos afastar nunca de Deus. Esse mistério é grande e é o centro da nossa fé. Se nós formos prestar atenção, todos os sacramentos nós iniciamos com o sinal da cruz, onde nós lembramos do Pai, Filho e o Espírito Santo. A própria missa começa assim, com o sinal da cruz, e termina também com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, o matrimônio, a confissão, enfim. O Catecismo de São Pio X dizia: qual é o sinal da cruz? E ele mesmo respondia: o sinal da cruz é o sinal. Acho que eu fiz a pergunta. Qual é o sinal do cristão? O sinal do cristão é o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo depois tinha a pergunta: quando se deve fazer o sinal da cruz? E o Catecismo responde: ao levantarmos, durante o dia, nos momentos das tentações e tribulações, à noite, antes de deitar. Ou seja, durante o nosso dia, o sinal da cruz é uma forma simples, mas muito profunda, de nós elevarmos o nosso coração a Deus Pai, a Deus Filho e Deus Espírito Santo. Outras orações nossas, por exemplo, o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos nós repetimos muitas vezes, por exemplo, entre as dezenas do texto, ou as orações que nós fazemos na missa, ou as orações que nós fazemos em casa,
é em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse sinal simples que eu disse, o sinal da cruz, é um sinal significativo, porque através do sinal da cruz, nós, ao mesmo tempo que lembramos que nós acreditamos e professamos a nossa fé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós fazemos ao mesmo tempo o sinal da nossa redenção, a cruz de Jesus. Eu me lembro, desde criança, da minha mãe, e eu sempre que passava em frente a uma igreja, fazia o sinal da cruz. Se estivesse a pé, de carro, de ônibus, e foi um sinal muito marcante para mim. E, com o passar do tempo, eu fui percebendo que aquele sinal da cruz que ela fazia era uma forma de oração. Que o lugar que ela passava era um lugar santo, onde habitava Jesus Cristo sacramentado. E foi uma evangelização para mim. A minha mãe evangelizava com o sinal da cruz diante da igreja. E eu vejo que hoje muitas pessoas fazem isso quando passam diante de uma igreja. Só tem uma coisa errada. Muitas vezes, quem é pai não está ensinando isso aos seus filhos. Os mais velhos fazem, mas os jovens e as crianças não. Muitos. Nós estamos deixando de transmitir algo simples e precioso para as gerações futuras. Esse simples gesto de ao passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz é um gesto de evangelização, é um gesto de oração. E é precioso. Por que nós estamos perdendo esse gesto aqui na nossa cidade, na nossa palavra? Por que nós não retomamos isso como sinal de amor a Deus, como sinal da nossa fé? Às vezes nós temos vergonha de fazer o sinal da cruz. Nós não precisamos ter vergonha de dizer que somos católicos. O que vão dizer se me virem fazendo o sinal da cruz na rua? Vão dizer que você é um católico piedoso. Esses sinais são muito importantes, meus irmãos. Muito importantes. Vocês não imaginam, eu sempre ando assim, como dizia um militar amigo meu, como um pobre de padre. E vocês